Se você está pensando em comprar uma televisão nova e vai usar ela para jogar, esse vídeo pode te ajudar bastante, pois nos últimos meses eu tive a possibilidade de testar várias televisões diferentes e hoje eu decidi trazer para vocês 4 modelos que vocês precisam ter muita atenção antes de comprar, pois cada uma delas possui alguns pontos negativos que podem atrapalhar bastante a sua experiência durante a gameplay. E entre essas 4 televisões tem modelos da Samsung, da Philips, da LG, incluindo uma TV de tecnologia mini LED. E sem enrolar, eu já vou começar falando da pior televisão, que é o modelo da Philips PUG7019. E existem 4 motivos do porquê eu não gostei dela para a experiência gamer. O primeiro motivo é que o HDR dela é de baixíssima qualidade e a depender do jogo que você estiver jogando, o HDR pode piorar muito a qualidade de imagem. Só para vocês terem uma referência, eu coloquei essa TV da Philips no lado esquerdo e na direita outra televisão da própria Philips e reparem como a diferença é gigantesca. Podemos ver claramente como a PUG7019 na esquerda de fato entrega uma qualidade visual muito inferior e com cores mais opacas se comparado ao modelo da direita. O segundo motivo do porquê eu não gostei dela é que ela possui efeitos de rastro por trás de imagens em movimento acima da média, algo que pode incomodar bastante aqueles jogadores que têm um olhar mais exigente. E se você tem esse olhar mais exigente, com certeza você vai reparar no terceiro problema, que é em relação à qualidade da uniformidade das cores. Só para vocês terem uma ideia, nessa imagem que estamos mostrando agora eu coloquei a televisão para reproduzir uma tela toda cinza, mas como a uniformidade de cores da TV é ruim, percebam que algumas áreas da tela estão mais escuras do que outras. E na prática isso significa que quando você estiver jogando um game, às vezes você pode ter a sensação que a tela está suja ou manchada, justamente pelo fato da uniformidade das cores aqui ser muito abaixo da média. E o quarto motivo é que lá no site da Philips eles informam que a televisão teria suporte para VRR, mas pelo menos na unidade de 50 polegadas que a gente comprou e testou, a gente não conseguiu ativar o VRR. E vamos agora para a segunda televisão que vocês também precisam ter muita atenção na hora de comprar. Mas antes eu gostaria de mencionar que todas as próximas TVs que eu vou mencionar agora são muito melhores se comparado a essa primeira televisão da Philips. Ou seja, só porque eu estou mencionando essas próximas TVs, não significa que vocês devam descartar a compra delas caso vocês estejam pensando em comprar. No entanto, elas possuem alguns detalhes que vocês precisam estar cientes na hora de comprar, pois a depender do que você estiver esperando, são detalhes que podem te incomodar durante a gameplay. E curiosamente, a segunda televisão da lista vai ser uma outra TV da Philips, que se trata do modelo PUG8929, que é inclusive a televisão da direita que eu estava mostrando anteriormente para vocês, naquelas imagens comparativas com a TV anterior. E essa daqui é uma TV interessante, pois na prática ela parece ser uma televisão quase perfeita para o público gamer. Afinal de contas tem uma taxa de atualização de até 144 Hz, tem VRR, tem HDMI 2.1, tem FreeSync, tem aquela barra gamer especial que nos dá acesso a algumas funções extras, como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da tela. E para completar, ela ainda tem a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela. E como vocês estão vendo através desses exemplos, a depender do game que a gente está jogando, essa tecnologia de Ambilight realmente cria um efeito muito legal no nosso cenário, algo bem diferenciado que a gente não encontra nas marcas concorrentes. E vale mencionar que se por acaso vocês testarem e não gostarem do Ambilight, vocês conseguem regular a intensidade do brilho dessas luzes de LED que ficam atrás da TV, ou se preferirem, dá para desligar completamente esse recurso. Ou seja, pessoal, na prática essa daqui parece ser uma televisão quase perfeita para o público gamer e sim, vocês conseguem jogar tranquilamente nela. No entanto, existe um pequeno detalhe. Durante os nossos testes eu reparei que na maioria dos jogos testados, a televisão possuía um efeito de rastro branco por trás de imagens em movimento e em alguns jogos o efeito era tão exagerado que eu acredito que até mesmo pessoas menos atentas provavelmente iriam conseguir identificar esse problema acontecendo na tela. Nessa imagem, por exemplo, reparem que atrás das árvores que estamos marcando, realmente podemos ver nitidamente o efeito do rastro branco ocorrendo, algo que com certeza pode incomodar vários jogadores. E vale mencionar que durante os testes, a gente percebeu que se a gente desativasse o VRR no menu do console, esse efeito de rastro branco parava de acontecer. Ou seja, esse é um problema que dá para resolver, mas para isso você precisaria
precisaria sacrificar o VRR do console. E nesse momento aqui até vale uma lembrança da função do VRR e qual é o impacto que você tem ligando ou desligando ele, que é basicamente o seguinte: imagina que você está jogando um jogo na sua televisão a 60 quadros por segundo, mas a taxa de quadros está oscilando bastante. Então de 60 cai para 55, de 55 para 50, de 50 para 48, por exemplo. Nesse caso, se você está jogando em uma televisão sem VRR, você provavelmente vai ver alguns microtravamentos na imagem ou então alguns efeitos de corte, ou seja, você vai ter uma experiência menos fluida. No entanto, se a sua televisão tiver VRR e ele tiver ativado também no console, o que vai acontecer é o seguinte: o jogo vai continuar caindo a taxa de quadros por segundo, no entanto a televisão vai ajustar a frequência dela em tempo real de acordo com as quedas que estão ocorrendo no jogo, ou seja, a maioria dessas quedas você não vai perceber. Então aqueles efeitos de corte, por exemplo, a maioria vai sumir, a mesma coisa vale para aqueles microtravamentos, ou seja, com o VRR ativado, você tem uma experiência mais fluida naqueles jogos que possuem oscilação na taxa de quadros por segundo. E vamos agora para a terceira televisão da lista, que é um modelo QLED da Samsung. Mas antes, lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês é super fundamental para a continuação do nosso canal e agradecemos aí pelo apoio de cada um de vocês. E a terceira televisão da lista é o modelo QLED da Samsung Q8F. E eu estou mencionando essa televisão aqui por dois motivos. O primeiro é que ela não tem suporte para VRR, algo que eu acho muito estranho, pois as próprias televisões da Samsung mais baratas, que nem QLED são, já nos entregam suporte para VRR. Então eu acho muito estranho esse modelo, que é um pouco mais caro, que já é QLED, não nos dá suporte aí para essa tecnologia. E o segundo motivo é que durante os nossos testes, pelo menos a unidade que a gente comprou aqui, apresentou um pior nível de preto e mais vazamento de luz se comparado novamente às TVs mais baratas da própria Samsung. E vale dizer que isso não significa necessariamente que ela é uma televisão pior se comparada às TVs mais baratas da própria Samsung, tá? Essa televisão, por ser QLED, obviamente vai te entregar ali cores um pouco melhores, mas para o público gamer, realmente aí é um ponto bem negativo ela não ter VRR e também é muito negativo ela apresentar um nível de preto pior e com mais vazamento de luz se comparado às TVs mais baratas aí da mesma marca. E antes de irmos aí para a quarta e última televisão, vale mencionar que aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o nome de algumas TVs que eu testei nos últimos meses e gostei, e todas elas possuem as principais tecnologias para o público gamer, especialmente para o pessoal de console. Então se quiserem dar uma conferida, é só olhar aqui embaixo no campo da descrição. E se vocês forem olhar aqui embaixo, já aproveito para deixar uma segunda dica, pois se clicarem no primeiro link aqui embaixo no campo da descrição, vocês vão ser redirecionados para o nosso grupo oficial de ofertas lá no WhatsApp, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, e até vale mencionar que a maioria das TVs que a gente testa aqui no canal, a gente compra diretamente lá pelo grupo, então vale super a pena participar, é 100% de graça e esperamos vocês lá. Mas voltando para o vídeo, a quarta e última televisão dessa lista é a televisão mini LED da LG, modelo QNED 85A. E sobre esse modelo existem diferentes motivos do porquê eu decidi mencionar ele nesse vídeo. Apesar dessa televisão nos entregar tecnologia de mini LED, 120 Hz, HDMI 2.1, VRR e FreeSync, durante os testes eu identifiquei alguns probleminhas que me incomodaram bastante. A primeira coisa que me incomodou é que, em relação a nível de preto e contraste, muito provavelmente essa é a pior televisão mini LED que eu já testei até hoje. Nessa imagem, por exemplo, eu coloquei o modelo da LG na direita e tentem perceber que à medida que eu movimento a câmera, eu consigo ver claramente algumas regiões da tela acendendo e apagando, algo que não deveria acontecer nesse nível. E até vale mencionar que eu consigo resolver essa questão desligando o recurso de escurecimento local, mas nesse caso percebam que o nível de preto fica muito pior, então na prática eu até preferiria aí deixar ele ativado.
lado. Só que infelizmente esse nem foi o único problema que eu encontrei. Depois de alguns meses eu notei que em alguns jogos mais escuros a televisão apresentava uma oscilação de brilho, que é isso que a gente está mostrando novamente nessas imagens comparativas. E reparem que a televisão da LG na direita de fato está com o brilho oscilando, algo que obviamente não deveria estar ocorrendo. E ainda tem um terceiro problema, que é o seguinte: em alguns jogos testados eu percebi que à medida que eu movimentava a câmera, parecia que alguns objetos do cenário dentro do jogo se moviam de forma diferente se comparado ao cenário de forma geral. Eu sei que pode parecer algo estranho, não sei se vocês vão conseguir visualizar isso aqui por esse vídeo, mas tentem ficar de olho nesse grupo de árvores que a gente está marcando na tela e tentem notar que à medida que eu movimento a câmera, de fato parece que essas árvores têm uma movimentação diferente se comparado ao resto do cenário, quase como se elas tivessem um delay de movimento, algo que pessoalmente falando eu achei bem estranho. Então, por conta desses detalhes, eu achei válido acrescentar essa televisão mini LED da LG aqui no vídeo. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar claro que a minha intenção aqui não é desmerecer as pessoas que talvez já tenham comprado essas televisões, até porque em todas elas vocês conseguem jogar e se divertir, incluindo aquela primeira televisão da Philips, que pessoalmente para mim é a pior de todas, mas em todas dá para jogar, dá para se divertir, e no caso da televisão da LG e aquela segunda TV da Philips que eu mencionei, elas ainda nos entregam as principais tecnologias para o público gamer. E um outro detalhe que vale a pena mencionar aqui é que alguns detalhes que eu mencionei nesse vídeo, como a uniformidade das cores, nível de preto e vazamento de luz, podem variar um pouco de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem exatamente essas mesmas TVs, pode ser que exista uma variação se comparado aí à experiência que eu estou colocando aqui para vocês. Mas de qualquer forma, se fosse eu comprando uma televisão, eu teria uma preferência por qualquer uma das TVs que eu vou colocar aqui no campo da descrição. Todas elas têm as principais tecnologias para o público gamer, testei e gostei de todas elas. E também lembrando mais uma vez, pessoal, clica no primeiro link para entrar no nosso grupo de ofertas. É por lá que a gente compra a maioria das TVs que a gente testa por aqui. Então dá uma olhada na descrição, pega os modelos das TVs e aproveita e já entra no nosso grupo. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, e se alguém aí tiver qualquer uma dessas TVs, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para deixar a sua opinião. Gostou do vídeo, não gostou, discorda de alguma coisa, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!